Olá, pessoal! Eu quero trazer aqui para vocês uma super novidade, que é a questão da margem de preferência e como a aplicação prática da margem de preferência está sendo viabilizada lá no Compras Gov BR, tá? Então, não é nenhuma novidade que a gente tem aplicação de margem de preferência na Lei 14.133, porém, o Compras Gov BR já está totalmente adaptado para a aplicação dessa margem, como eu vou mostrar para vocês, conforme os objetos, os segmentos que a gente tiver aí resoluções, né, regulamentos prevendo aí as margens de preferência. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é que existe uma diferença entre margem de preferência e direito de preferência. Então, quando a gente fala ali na questão de direito de preferência, no direito de preferência, o licitante que é favorecido, que faz jus àquele direito, para ele exercer o seu direito, se ele quiser, que é uma faculdade dele, ele precisa obrigatoriamente cobrir o valor do primeiro colocado. É o que acontece, por exemplo, com o empate ficto lá da Lei Complementar número 123, que eu tenho lá, primeiro lugar, né, uma grande empresa, e segundo lugar, uma pequena empresa que está ali na faixa, vamos supor, de 5%, tá? Para essa pequena empresa pegar o lugar do primeiro colocado, que é uma grande empresa, ele teria que dar 1 centavo a menos, né? Então, termina a etapa competitiva, termina a etapa de lances, verifica que tem a situação do empate ficto. O pequeno, para pegar o lugar do grande, que está em primeiro lugar, ele precisa dar um lance de pelo menos 1 centavo a menos, né? Então, isso é o direito de preferência. Agora, a margem de preferência, não. Na margem de preferência, a diferença é que aquele licitante que faz jus, que é favorecido pela margem de preferência, ele não precisa baixar seu preço, ele pode ganhar com um valor maior dentro dos percentuais que o regulamento daquele objeto vai trazer. Então, só para você ter uma ideia, né? Nós temos, por exemplo, no caso de ônibus, tá? Inclusive ônibus elétricos e sistemas metroferroviários, a resolução da SEGES, SIX número 1, de 2 de julho de 2024, já trouxe uma margem de preferência para esse segmento. Então, é importante lembrar que essa margem de preferência, ela vai sendo estabelecida pelo Poder Executivo de acordo com os segmentos. Então, é o governo federal e somente o governo federal que pode editar esses regulamentos, trazendo essas margens de preferência. E se os estados e os municípios quiserem implementar a margem de preferência, eles terão que aplicar obrigatoriamente esses regulamentos que são editados pelo governo federal, tá? E eu sempre vou trazendo aqui para vocês na aula quais são as resoluções, o que a gente já tem aí de novidade a respeito de margem de preferência, como a resolução da SEGES para o caso de ônibus, inclusive ônibus elétricos e sistemas metroferroviários, perfeito? Então, o edital ele pode estabelecer uma margem de preferência para objetos que são nacionais ou objetos que são ambientalmente sustentáveis, tá? O fundamento disso é o que? É fomentar a indústria nacional, é trazer benefícios para objetos nacionais e que eles ganhem com um custo mesmo que maior frente a um objeto estrangeiro, tá? Então, é uma preferência para o mercado nacional. Por isso que o produto nacional, ele vai poder ganhar a licitação com essa margem de preferência, ainda que ele esteja com um valor maior que o produto estrangeiro, com exemplos práticos que eu vou trazer aqui para vocês, perfeito? Então, só para ressaltar, para não haver dúvida, tá? Quem é de estados, municípios, né? Vocês não podem criar regulamentos prevendo margem de preferência para objetos, vocês não podem. O único que pode criar esses regulamentos, essas resoluções, é o Executivo Federal. Ele tem a competência exclusiva para criar ali percentuais de margem de preferência para cada segmento, para cada objeto. Então, por exemplo, você fala, Flávia, água tem? Não, água não tem, porque ainda não existe nenhuma resolução prevendo margem de preferência para água. Então, tem para ônibus? Tem. Será que amanhã vai ter para equipamentos elétricos? Será que amanhã vai ter para tal equipamento, né, para celular? Então, vai depender do Poder Executivo criar aí uma resolução a respeito desses objetos, tá? Conforme, então, sempre vai saindo essas resoluções, eu sempre vou trazendo aqui para vocês, tá? Então, aqui no descritivo da aula você encontra também as resoluções que a gente já tem emitidas aí pelo Executivo Federal e que já estão valendo, perfeito? Então, Estado, município, Distrito Federal, né, Poder Judiciário, Poder Legislativo, quer aplicar? Você vai poder escolher se você quer aplicar ou não. Mas se você quiser aplicar ali nos seus editais, você precisa adotar obrigatoriamente os regulamentos do governo federal, perfeito?
Então, pode ser adotada a margem de preferência para bens manufaturados, serviços nacionais que atendam ali a normas técnicas brasileiras, bem reciclados, bem recicláveis, bem biodegradáveis, tá? E o edital ele vai prever qual é o percentual, porque em alguns casos a gente tem a margem normal, que é 10%, e a gente tem margem adicional, que é 20%. Então, é o edital que vai prever e eu vou te mostrar na prática como que vai funcionar. Além disso, então, pessoal, como é que funciona ali a aplicação prática, tá? Então, essa preferência, ela vai acontecer da seguinte forma. Só vai existir a aplicação da margem de preferência se o primeiro colocado for ali um produto estrangeiro, por exemplo. Porque se o primeiro colocado for o detentor do produto nacional que faz jus à preferência, não há que se falar em aplicação de margem. É esse primeiro colocado que vai seguir à frente para as próximas etapas. Eu só vou falar em aplicação de margem de preferência se o primeiro colocado é um produto estrangeiro, por exemplo. Uma empresa que apresentou ali um produto estrangeiro, tá? E aí a gente tenha ali, na situação fazendo jus ali ao desempate, empresas ofertando ali produtos nacionais, por exemplo, dentro da margem estabelecida pelo decreto, seja de 10%, a margem normal, né, ou a margem adicional, dependendo do regulamento, tá? 10% ou 20% no caso. Então, é importante destacar que, caso essa empresa que faz jus ao benefício, tá? Ela está ali em segundo lugar com um preço maior, dentro da margem, por exemplo, dos 10%, ela não vai ter que baixar seu preço, ela vai ganhar com preço maior. Ela não precisa cobrir a oferta do primeiro colocado. Essa é a grande diferença entre margem de preferência e direito de preferência. Lá na Lei Complementar número 123, a gente já viu que eu não ganho com preço maior, eu precisaria cobrir a oferta do primeiro colocado do grande empresário, tá? Perfeito, Flávia. E no Compras Gov BR, como que vai funcionar a aplicação prática que já está implementada no Compras Gov BR, lá no antigo Comprasnet, tá? Então, só para deixar claro, isso não se aplica à contratação direta, se aplica apenas em licitações, tá? Segundo, para aplicar, é obrigatório que o edital tenha previsto a aplicação de margem de preferência, tá? Se não tiver previsto no edital, não vai ser aplicado e ponto final, tá? Somente vai ser aplicada na modalidade de pregão ou concorrência, somente nessas duas modalidades. E mais, somente vai ser aplicado se o critério de julgamento for o menor preço ou maior desconto. Então, não se aplica quando estiver diante de critérios técnicos, tá? Então, como que funciona? A gente tem o desenrolar normalmente da licitação, termina a etapa de lances, a gente tem uma tabela ali dos valores que foram apresentados, tá? Então, o sistema vai me mostrar qual que é o valor ali que ganhou a licitação e quem que é o primeiro colocado, tá? Então, se o primeiro colocado, por exemplo, for ofertante de um produto estrangeiro, aí o sistema mesmo vai buscar se existe possibilidade de aplicar ali a margem de preferência, ou seja, se existem ali empresas que estão dentro do percentual da margem para aquele segmento, né, naquela licitação, ofertando um produto nacional, por exemplo. E aí o próprio sistema vai fazer uma reclassificação, mas espera aí que eu vou te mostrar exemplos práticos disso, tá? Também é possível aplicar, né, tanto quando termina ali a etapa competitiva, tá? E também no caso do primeiro colocado ele ser ali desclassificado ou inabilitado, porque quando eu desclassifico ou inabilito o primeiro, eu tenho uma nova ordem classificatória, porque o segundo agora ele passa a ser o primeiro. E aí, nesse caso, o sistema ele volta a verificar se existe a incidência de margem de preferência, tá? Na nova classificação, com o primeiro, por exemplo, sendo excluído do certame por inabilitação ou por desclassificação, tá? Então, é a mesma coisa que acontece com a Lei Complementar número 123, né? Quando eu inabilito o primeiro, o sistema vai verificar se tem novamente uma situação de empate ficto. Aqui também, inabilitei o primeiro, desclassifiquei o primeiro, o sistema ele vai voltar a verificar se existe a possibilidade de uma incidência de margem de preferência para aplicar o direito ali àquele listante que faz jus, tá? O listante ele vai ter que comprovar, né? Quando ele for cadastrar a proposta, vai ter ali uma declaração. Então, se, por exemplo, eu estou participando da licitação e meu produto é estrangeiro, eu não vou clicar em sim nessa declaração, porque eu não faço jus à margem de preferência. Agora, se meu produto é nacional e eu faço jus à margem de preferência, eu vou clicar em sim, tá? Então, no momento que eu estou cadastrando proposta, eu sinalizo isso.
Eu marco a declaração se eu faço jus à margem de preferência, eu vou marcar em sim. Se eu não faço, eu vou marcar em não, tá? Eu vou fazer essa declaração, lembrando que a declaração não pode ser falsa, obviamente, né? E lá na habilitação, o agente de contratação, ele vai pedir para comprovar, tá? Então, ele vai pedir documentação, o edital tem que trazer isso daí determinado, o que vai ser pedido, o que vai ser solicitado, como que vai ser feita essa comprovação, isso já tem que estar no edital, tá? A gente já sabe dessa documentação no edital, e lá no momento que eu ganho, por exemplo, a licitação, eu ganhando aqui por conta da margem de preferência, né, tomando ali o lugar ali, né, do primeiro lugar, não em relação ao preço, mas simplesmente passando na frente ali do primeiro, eu vou ter que comprovar que eu faço jus à margem de preferência e mandar a documentação que foi solicitada no edital, perfeito? E qual é o critério de aplicação? Primeiro aplica-se a margem de preferência. Primeiro termina a etapa de competição, tá? Primeiro é sempre a etapa de lances. Quando houver etapa de lances, vai para a etapa de lances. Terminou a etapa de lances, eu tenho uma ordem classificatória. Aí o sistema vai aplicar primeiramente a margem de preferência. Depois disso que o sistema vai aplicar o tratamento diferenciado da Lei Complementar número 123. Interessante, né? Mas realmente é assim que o Compras Gov BR está parametrizado. Então, terminou a etapa de lances, primeiro aplica-se a margem de preferência, depois que o sistema vai verificar se existe a incidência da aplicação do empate fictício lá da Lei Complementar número 123, e se, por algum motivo, ainda continuar o empate, tá? Tentou aplicar a margem, não deu certo ou deu, mas continuou empatado, tentou aplicar a Lei Complementar número 123, continuou empatado. Qual que é o terceiro passo aqui? É aplicar os critérios de desempate lá do artigo 60 da Lei 14.133, tá? Vamos ver então na prática como é que funciona para ficar mais fácil isso daqui? Então vamos pensar o seguinte, que eu estou diante de uma resolução como essa do ônibus, que prevê uma preferência de 10%, tá? Para produtos nacionais, 10%. Ótimo. Então, cadastrei minha proposta, fui para a etapa de lances, terminou a etapa de lances, e vamos pensar que ficou assim, ó, tá? Essa primeira coluna aqui, ó, terminou a etapa de lances, ficou assim, a empresa A, ela ficou em primeiro lugar, valor R$100, produto estrangeiro. A empresa B ficou em segundo lugar, R$110, produto nacional. A empresa C ficou em 120 com produto estrangeiro e a empresa D ficou 125 com produto nacional. Então, quem que faz jus aqui? Só produto nacional. Porém, como que eu vou saber quem faz jus isso? Se a empresa B, que é produto nacional, e se a empresa D também faz jus? Eu vou ter que fazer uma margem calculada. Quanto? O decreto que estabelece. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, do ônibus, o decreto estabelece 10%. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o menor preço daquela licitação, que nesse caso é a empresa A com produto estrangeiro, vou levar ela como base para fazer esse cálculo. Vou pegar R$100 e quanto que é 10%? Quanto que ficaria com 10%? A margem calculada ficaria R$110. Ou seja, esse é o limite. Então, se tiver algum produto nacional até R$110, ele toma o lugar do primeiro com o preço maior. Então, quem é que vai tomar o lugar do primeiro colocado? O sistema vai fazer uma reclassificação. O sistema calcula, então, os 10% sobre a menor proposta apresentada na licitação, no caso, R$100, fica 110. E aí o sistema vai, opa, tem aqui, ó, um produto nacional por 110. Então, esse aqui vai ser o primeiro lugar. A empresa B, que apresenta um produto nacional, dentro da margem, 110, ela ganha a licitação, ela vai para o primeiro lugar. Claro que ela vai passar por habilitação, vai passar pelas próximas fases, mas se tiver tudo certinho, ela vai ganhar essa licitação. E em segundo lugar, fica a empresa A com o produto estrangeiro por R$100. Então, veja que a empresa nacional ganha com um valor maior. Flávia, e se a empresa B, né, a que ganhou aquela licitação, ela for inabilitada, não tem a documentação? Então, quem vai ganhar é a empresa A. Por quê, Flávia? Porque dentro da margem calculada de 10%, o meu limite é 110, porque é 10% que prevê o regulamento nesse exemplo, tá? Então, apesar da empresa D estar ali, ó, 125, ela não faz jus ao benefício, porque ela ficou fora do 110. Então, ela não faz jus aos benefícios, tá? Agora, vamos imaginar um outro cenário, tá? Um outro cenário aqui de margem normal, que é essa daqui. Vamos lá. Aqui eu tenho a empresa A com produto estrangeiro, 140, a empresa B com produto nacional, 151, a empresa C com produto nacional, 152, e a empresa D com produto nacional, 155. O que o sistema vai fazer? Opa, deixa eu calcular aqui a margem. Qual que é a margem? É 10% pelo regulamento aqui desse objeto.
Então, quanto que fica 10% sobre a menor proposta apresentada na licitação, que é de 140? Então, 10% vai para R$ 154, tá? Aí o sistema faz uma reclassificação, ele vai buscar todas as empresas que têm produto nacional até R$ 154. Tem duas. Então, como é que fica? Vamos por ordem de classificação. Primeiro produto nacional é a empresa B por R$ 151. Ele fica em primeiro lugar, ele veio para cá. E o segundo é a empresa C com produto nacional a R$ 152, ficou em segundo lugar. Em terceiro fica a empresa A, porque ela, apesar de ter o menor preço, ela é um produto estrangeiro. E em quarto fica a empresa D, que apesar de ter um produto nacional, ela ficou fora dos 10%. Ela tem um valor de R$ 155, não é de 154, ela ficou fora, tá? Dos 10%. Perfeito, pessoal? Então, quem ganha aqui, em primeiro lugar, é a empresa B. Se a empresa B for inabilitada, quem vai ganhar é a empresa C, que está em segundo lugar, e assim sucessivamente. Perfeito? Então, existe também a possibilidade, né? Até coloquei essa previsão aqui para você, que o valor do primeiro colocado, né, quando tiver ali acima do valor estimado pelo órgão, vamos supor que o órgão tenha estimado um valor aqui de 150 reais aqui, tá? 150 reais. Nesse caso, o sistema permite que o agente negocie com o primeiro colocado, tá? Para essa questão. O próprio sistema já prevê isso aqui. O Comprasnet ele fica aberto à negociação. Então, quando o valor da proposta aí estiver acima do valor estimado, para aplicação aí da margem, né? Da margem, só clica aqui, da margem de preferência, tá bom? E, Flávia, quando tem aquele negócio da margem normal e margem adicional? Então, vamos ver um caso de margem normal e margem adicional. Vamos supor que amanhã saia uma resolução de um objeto lá, garrafa de vidro, por exemplo. E prevê ali que a gente tem uma margem normal de até 10%, que posso ganhar a licitação com valor maior, e eu tenho uma margem adicional de até 20% que eu posso ganhar a licitação com valor maior. Como é que faz o cálculo? Da mesma forma. Fui para a etapa competitiva, terminou a etapa competitiva, eu tenho a empresa A apresentando um produto estrangeiro, né, entregando ali um produto estrangeiro para mim, no valor de 120, a empresa B, produto nacional 130, a empresa C 140 com produto nacional e a empresa D 150 com produto nacional, e as margens que elas conseguem comprovar que elas atendem, tá? Margem normal e margem adicional. Como é que fica nesse caso? Antes, deixa eu só te mostrar, né? Obviamente, na legislação aqui, eu tô com a Lei 14.133, tá? A Lei 14.133, a nova Lei de Licitações, ela estabelece assim, ó, no artigo 26, no processo de licitação, poderá ser estabelecida a margem de preferência para, aí vem, ó, produtos ou serviços manufaturados nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras, bem reciclados, recicláveis, biodegradáveis, e aí vem falando que pode ser de até 10% sobre o preço dos bens e serviços que não se enquadrem no disposto. Então, é o exemplo que eu mostrei para você. Tem um produto estrangeiro, valor de R$ 100, calculo 10% sobre o menor valor daquela licitação, R$ 110. Então, ganha um produto nacional até R$ 110, tá? Nesse exemplo. Só que, além disso, o parágrafo 2º do 26 traz a seguinte orientação. Olha, para bens manufaturados nacionais e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica no país, tá? Então, ó, que desenvolva inovações, tecnologias aqui no Brasil, definidos conforme um regulamento do Poder Executivo Federal, porque é o Poder Executivo Federal que define isso, como eu disse para você, resoluções, regulamentos. Só que nesse caso aqui, tá? Desses bens nacionais, serviços nacionais que ainda desenvolvam a inovação ali tecnológica no país, a margem pode ser de até 20%. Então, é o decreto que vai estabelecer. Você não precisa ficar se preocupando. E quando que eu sei se é isso, se é aquilo? Simples, pessoal, tá no decreto. Então, quando eu falei para você o decreto do ônibus, né, que tá, eu falei para vocês a resolução, estabeleceu 10%, ponto final. Então, eles que vão estabelecer se é 10%, se é a margem normal, se é 20%, que é considerada a margem adicional, tá? O regulamento, o decreto, a resolução que vai estabelecer do Poder Executivo Federal por segmento. Tá? Então, é lá que vai estar escrito, ponto final, é isso que a gente vai aplicar. Não precisa ficar se preocupando em entender mais que isso, porque não vai ser útil para você só vai entrar em parafuso, tá?
Então, vamos para o exemplo prático para você ver como é que vai funcionar o Compras Gov BR, perfeito? Então, eu tenho a empresa A, nesse caso aqui, ó, vamos supor que eu estou diante de um segmento que ele prevê a margem normal e a margem adicional, ou seja, 10% e 20%, né? Como que a gente aplica isso daí? Calculando sobre o menor valor incluído na licitação. Então, ó, terminou a etapa competitiva, quem está em primeiro lugar? Uma empresa com produto estrangeiro no valor de R$ 120. Como que eu calculo a margem normal? 10% de 120. Quanto que dá? 132. Como que eu calculo a margem adicional? 10% de 120. Quanto que dá? 20% de 120. Quanto que dá? 144. Então, 10% do menor preço, 20% do menor preço, tá? E aí, o próprio sistema, não é o agente que vai calcular isso aqui, é o sistema que calcula. Aí, o próprio sistema, ele faz uma reclassificação. Ele pega, então, opa, vamos fazer a reclassificação, então, com base, essas margens, elas são acumuladas, né? Vamos fazer uma reclassificação aqui e ver como que vai ficar, quem que vai ganhar essa licitação, tá? Uma licitação que se aplica a margem normal e adicional. Bom, vamos lá. Produto estrangeiro não se aplica, aqui é a empresa A. Empresa B, produto nacional com margem normal se aplica. Então, ela pega a sua colocação se ela tiver até R$ 132. Ela tá? Sim, ela tá em 130. Opa, então ela já passa para primeiro lugar. Aí é por menor preço, tá? A empresa C é produto nacional. Opa, então ela também entra, né? Ela tem uma margem normal e adicional. Ou seja, se ela tivesse se ela fizesse jus só a margem normal, seria R$ 132 e ela ficaria de fora. Mas como ela também apresentou um produto lá, né, que cumpre também a inovação tecnológica, né, no Brasil, o valor dela é da margem adicional, até 144. Como ela apresentou 140, ela vai para segundo lugar. Em terceiro lugar, quem que vem? A empresa do produto estrangeiro por 120. E em último lugar, quem que vem? A empresa D, que apresentou um produto nacional, mas ela faz jus apenas à margem normal, só que ela só entraria na classificação ali se ela tivesse o valor até 132. E qual que é o valor que ela apresentou? No final, 150, então ela fica em último lugar, tá? Então, é assim que o sistema vai reclassificar, e aí você não se assuste, né, se você perder a licitação por uma empresa que tem um valor maior que o seu, tá? É obrigatória a aplicação? Não. É o edital que vai definir. O edital pode optar por aplicar ou optar simplesmente por não aplicar. Perfeito? E é importante, então, lembrar que essa margem de preferência, como eu falei para vocês, ela sempre vai ser regulamentada por resoluções, por atos lá da SIX, que é a Comissão Interministerial de Contratações Públicas para o Desenvolvimento Sustentável. É um ato do Poder Executivo Federal. Então, estados e municípios, se quiser, pode aplicar as resoluções federais, mas não podem criar as suas próprias resoluções ali sobre essa aplicação dessa margem de preferência, tá? Então é isso, espero que você tenha gostado. A gente se encontra na próxima aula e eu tô deixando aqui para você, tá? Um presente aqui, eu tô deixando para vocês um tutorial do Compras Gov BR. Tô deixando 2 tutoriais para você. O primeiro é o tutorial do fornecedor. Por quê? O que muda, Flávia, quando eu for participar da licitação? Vai mudar basicamente quando for lá cadastrar a proposta, ó, tá vendo? Vai entrar com o GovBR, vai lá para procedimento que nem já tem aqui na aula, você já sabe exatamente como faz o cadastramento da sua proposta. Não vou repetir, que você tem tudo isso daqui na aula, tá? Tem módulos específicos sobre isso. Pesquisei a licitação. Quando eu for cadastrar ali a proposta, vou clicar em termo de aceitação, né? Vou selecionar aí as declarações, tudo mais. E aí, a gente vai ter aqui, ó, um campo escrito margem de preferência. Então, eu tô com um produto estrangeiro, eu vou clicar em não se aplica, né? Não faço jus a isso. Eu tenho um produto nacional, cumpre ali, então eu vou declarar que se aplica, tá? Então, é basicamente isso que vai mudar. Então, quando você clicar nisso, o sistema ele já vai entender que você faz jus ali a margem de preferência, tá? Vai aparecer uma advertência aqui para você ler, né? Para você entender tudo certinho. Lembrando que, além do artigo 26 da Lei 14.133, a margem de preferência ela também é regulamentada pelo Decreto 11.890 de 2024, se você quiser depois fazer a leitura complementar, tá? De estudos complementares aí, tá? Que fez aí a regulamentação. É isso que vai mudar, basicamente é isso, tá, pessoal? É isso daí, é esse campo aqui, tá?
no momento que você vai declarar. Ele vai pedir uma confirmação que você está declarando, tá? Basicamente é isso. E aqui vai ter um enquadrado na margem de preferência nacional, MPN, tá? Vai ter uma. Então, eu vou saber quando eu estou concorrendo com uma licitação que tem aplicação de margem de preferência, vai estar aqui, ó, tá vendo? Margem de preferência. Então, quando tiver esse laranjinha aí nas licitações que você vai participar, você já sabe que é licitação aplicada com margem de preferência, tá? Só isso que vai mudar. E no caso do agente de contratação, aqui, ó, agente de contratação, tô deixando também os 2 tutoriais aqui em anexo dessa aula, tá? Aí tem um procedimento mais detalhado, porque vai desde que quando você vai fazer a divulgação de compra, quando você vai inserir a sua licitação, então aí você já vai fazer ali a inclusão da sua licitação, né? Vai fazer a inclusão do item ali, tá vendo? Todo passo a passo que nem tem nas aulas né, do agente público, vai fazer o cadastramento. E aí você vai, então, no momento do cadastramento, sinalizar se você vai utilizar a margem de preferência. Você vai colocar aqui que vai utilizar, vai preencher os campos, tá? Vai salvar o item. Então, eu vou deixar, não vou ficar lendo o tutorial aqui com você, só seguir o tutorial que eu estou deixando em anexo aqui para vocês, tá? E aí você, então, vai conseguir fazer a aplicação. E aí, no momento do cadastramento da proposta, o licitante, ele vai sinalizar se ele cumpre ou não os requisitos para fazer jus a essa margem de preferência, tá? Espero que você tenha gostado da aula. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!